Saudações! Meu nome é Marcos Meneghetti, jornalista de política do Jornal do Comércio, e essa é mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje a gente está recebendo aqui Sebastião Melo, candidato pelo MDB. Boa tarde, candidato. Tudo bem, Marco? Tudo certo. Vamos aí abordar, né, vários temas, né? São 13 candidatos, né? Não. Então a gente tem aí bastante assunto. O cenário também está diferente esse ano, né? Por causa de pandemia, a campanha mudou um pouco a dinâmica, né? Mas antes a gente tratar, né, de todos esses temas e propostas, eu queria que tu falasse um pouco da tua relação com a cidade, né, meu, e do teu caminho até chegar aqui como candidato, né? Já foste vereador, presidente da Câmara, Sim. vice-prefeito. Conta um pouco pra gente dessa tua trajetória até chegar aqui como candidato. Pois é, Marcos. Eu cheguei em Porto Alegre em 78, né? Sabe que o Rio Grande, ao longo da sua história, segundo dados que a gente lê aí extensamente, mais de 1.300.000 gaúchos foram para outras fronteiras, né? Inclusive no meu estado, que é Goiás, né? Especialmente nas fronteiras agrícolas, e transformaram o nosso Brasil em riqueza enorme nessas áreas, e também outras, mas especialmente nessa, né? E eu sempre digo que foi uma pequena compensação que vim de lá para cá, né? Cheguei, eu tinha 18 anos, e se eu pudesse resumir tudo isso, era a vontade de vencer na vida, não é? E uma família de gaúcho, né, que muito me incentivou a optar por Porto Alegre, porque lá na minha cidade tinha uma bacia, e tem uma bacia leiteira muito grande, e até hoje o nome é conhecido aqui, que é o Leite Piracanjuba, que era o Leite Leco. Eles trabalhavam lá. E nós éramos vizinhos, e eu conheci muito o Rio Grande através deles, através das músicas do Teixeirinha. Ele falava muito do jeito do gaúcho e tal, e eu vim parar em Porto Alegre. Passei por Minas, cheguei aqui. Eu comecei na minha primeira oportunidade, né, foi começar a trabalhar numa lancheria, e do balcão da lancheria até chegar à faculdade, passando por uma carreira, né, de superação enorme. E a minha relação política, ela começou exatamente numa cidade efervescente, lá em 78, 79, quando eu cheguei. Nós estávamos vivendo ali a luta pela democracia, pela retomada da democracia. E foi ali que eu me inseri na vida da cidade, entendeu? E a cidade, então, eu inseri, não é? Vinha ser vereador lá em 2000, portanto, depois de um longo tempo, né? Já tinha tentado outras vezes ser vereador. A cidade me reconheceu, então, como vereador, depois repeti 2 mandatos, presidi a Câmara 2 vezes, né? 2008, 2009, sendo que, inclusive, no ano de 2009, nós revisamos o plano diretor daquela época, que é o atual plano diretor, vamos falar um pouco disso, não é? E depois, em 2012, acabei sendo, uma composição do meu partido, escolhido vice-prefeito da cidade, e cargo que fui escolhido e exerci até 2016. Voltei à advocacia quando disputei a eleição em 2016, né, e o vitorioso da eleição não fui eu, né? E ao voltar à advocacia, 2 anos depois, acabei tomando uma decisão de concorrer a deputado. Fiz uma campanha muito lastreada em Porto Alegre e me tornei um deputado distrital, e é o que eu exerço hoje na vida pública. Mas o meu amor pela cidade vem, então, portanto, do lado nascedouro de quando cheguei, e acho que a cidade também deu uma reciprocidade, né? Porque eu adotei a cidade me adotou, e essa é uma relação muito bonita aí de amor pela cidade, não? Muito bem. Bom, vamos lá então, né? Começar com as análises e propostas, né? A gente está passando aí por esse período de pandemia, né? E com uma crise econômica à vista, né? Em decorrência das medidas, né, de isolamento social que foram necessárias aí para conter o avanço, né, da Covid. Nesse cenário, né, qual é o principal desafio que o próximo prefeito vai ter, na tua opinião, Melo? Sim. Marco, a crise econômica, política e social do Brasil, ela vem muito antes da pandemia, ela agudizou com a pandemia, né? Porque o Brasil entrou ladeira abaixo no segundo governo da Dilma,
Depois tivemos todo um processo tumultuado político no Brasil, impeachment, veio-se uma eleição, o Brasil cresceu 1% no governo Bolsonaro, tinha uma perspectiva de crescer 2% e pouco neste ano, que nós estamos neste ano, e a pandemia, evidentemente, que mudou todo esse curso. Então, já tinham crises, elas potencializaram. Então, o desafio, na minha avaliação, ele é do desenvolvimento econômico e da proteção social. Eu acho que essas duas coisas estão muito postas para o futuro gestor, né? Eu sempre gosto de comparar uma cidade a um trem, tá? Com vários vagões compartilhados com desafios de cidade. Então, tu tem o desafio da saúde, da educação, da assistência social, do trânsito, não é? Do planejamento urbano, e assim por diante, vários outros temas, e lá tu tem um vagão que é do desenvolvimento econômico. Se uma cidade, ou se um estado, ou se um país não tem desenvolvimento econômico, todos esses outros vagões que precisam ser supridos com políticas públicas, esses vagões ficam desassistidos. Então, nós precisamos, o maior desafio que eu vejo nesse momento é a retomada da economia da cidade. E aí eu queria dizer como é que nós pretendemos enfrentar isso, né? Porque não adianta tu apontar o problema e não apontar soluções. Então, ok, Qual tem é a problema. estratégia em vista aí? Então, a estratégia é facilitar a abertura de negócios. E isso nós vamos regulamentar a Lei da Liberdade Econômica, que é inclusive do vice, querido amigo Ricardo, não é? Que se elegeu vereador e hoje é vereador. E uma das leis que ele produziu foi essa, e ela não está regulamentada. E essa lei, em suma, é o seguinte: ela facilita a abertura de negócios, né? No sentido mais amplo, porque licenciamento, nós vamos simplificar muito, o autolicenciamento, na questão dos habites também, uma declaração do que o imóvel pronto passa a valer para nós como se verdadeiro fosse, o autolicenciamento da média e baixa complexidade das construções, e aquilo que for alta complexidade, nós pensamos em fazer uma lei credenciando escritórios para poder fazer os projetos. E o que restar, nós unificarmos o licenciamento para que ele possa ser mais ágil também. Mas nós também pensamos nessa questão do desenvolvimento econômico, é o seguinte: vamos fazer um microcrédito aí para a cidade, em qualificação, né? Acho que dos projetos que o governo federal está fazendo aí, vários estão dando certo. Eu acho que reconheço que os R$ 600 do presidente Bolsonaro, a desoneração das folhas de pagamento, a questão das empresas que puderem encostar os seus funcionários, tudo foi importante. Além disso, o Pronamp, que é um projeto que o Rio Grande do Sul, na última etapa, conseguiu conceder mais de 31 mil empréstimos, que é para as micro e pequenas empresas, né? Então, esse é um modelo que, para mim, tem que ser replicado nos municípios. É você dar um microcrédito bem para aqueles que querem empreender. Agora, você tem que fazer uma qualificação profissional, Marcos, porque se tu botar um crédito na mão de quem não está qualificado, talvez esse crédito não vai ser bem aplicado. Então, qualificação profissional com microcrédito. E aí eu penso também que, para o desenvolvimento econômico, nós temos que usar os dois instrumentos fiscais que a cidade tem, tá? Porque os principais impostos da cidade são o IPTU de um lado e o ISS do outro. No ISS, eu penso que nós temos que fazer uma avaliação bastante ampla. Por exemplo, né, talvez as empresas que mantiverem empregos, a gente possa, pelo um período X, você talvez dar uma reduzida do ISS, tá? Mas tudo isso dentro de um processo de equilíbrio fiscal. As empresas que nascem, talvez você possa dar uma carência para elas lá de um ano, talvez, para que você possa gerar empregos também. Quer dizer, porque o emprego é fundamental para a economia funcionar, tá? Então, nós queremos usar o instrumento do ISS como instrumento fiscal para manter as empresas que estão aí. Quer dizer, então não é só para novas. Então, não adianta também tu querer buscar novos investimentos e não preservar o que tu tem. Não seria honesto do ponto de vista da gestão pública, né? Para quem está, tem gente que fechou e não volta mais, tem gente que fechou e vai voltar, né? E tem gente que está aberta com muita dificuldade, não é? Então, usar o ISS de um lado.
Do outro lado, nós temos aí um IPTU que teve uma mudança legislativa proposta pelo atual prefeito. 50% dos proprietários de imóveis, seja comercial ou residencial, já tiveram um aumento de 30% mais a inflação no ano passado, vai ter um aumento de mais 20% neste ano, e vão ter mais 4 aumentos, né, de 20%, sempre cumulativo, e lá no final ainda pode ter um gatilho, um gatilho a mais. A nossa proposta nós vamos trancar esses aumentos. Se nós formos eleito prefeito, nós vamos trancar o aumento dos IPTU comercial e residencial, e ao mesmo tempo nós vamos também provavelmente baixar a alíquota do comercial, que hoje é 0,8 para 0,7. Por quê? Porque nós entendemos que isso é uma forma de você estimular o desenvolvimento da cidade, que talvez o desafio maior que a cidade vai enfrentar. Então, essa é do ponto de vista econômico. Né? Do ponto de vista da proteção social... Só antes da gente passar para a proteção social, eu queria que tu detalhasse, né, essas medidas para as novas empresas, né? Pelo que eu entendi, vai ser um tripé, né? Desburocratização, microcrédito e qualificação profissional, né? Tu mencionaste o autolicenciamento, né, que é uma modalidade que já existe, né, no governo do Estado. Poderia falar onde, né, dar um exemplo de onde isso vai se aplicar, para que tipos de empreendimentos, né? Isso. Marcos, nós temos várias contribuições, né? Mas tu precisa definir uma autolicenciamento. Tem urbanistas que nos trazem, dizendo, olha, eu acho que é razoável que aqueles que constroem até 2.000 metros quadrados na cidade, e tem várias vozes nesse sentido, que você não precisa ter licenciamento. A pessoa apresenta o projeto, assina uma declaração na prefeitura, dizendo, olha, esse é o projeto, ele está exatamente cumprindo todas as regras de construções da município, e, portanto, está aqui o projeto. Vai lá e constrói. Tá? E quando ele termina a sua construção, ele também faz uma autodeclaração do seu habite, dizendo, olha, eu cumpri todas as regras que a prefeitura impõe para a construção. Isso não impede a prefeitura, por amostragem, vai depender do tamanho da perna da prefeitura, ela pode ir lá fiscalizar aquela obra. Mas ela vai se licenciar. Licenciada, vai ter o habite. Bom, se um dia a fiscalização bater lá, ou se alguma denúncia acontecer de que regras não foram cumpridas, bom, o responsável técnico por isso é que vai responder. Então, não é o patente da prefeitura que vai fazer isso. Então, autolicenciamento é isso. É você dizer assim, empreendam, toquem os negócios, vendam os seus apartamentos, as pessoas vão para lá e a cidade vai funcionar. Nós também achamos que é importante, antes que isso aconteça, você faça uma limpeza em toda a legislação, porque ao longo de todos esses, vamos pegar os últimos 50 anos, para não ficar 50, 60 anos, você criando decretos e portarias, decretos, portaria, leis, tal, para licenciamento. Isso é uma confusão hoje na prefeitura, sabe? Quem vai pedir o licenciamento não sabe todas as portarias, todas as leis, e quem vai também assinar ali, né? Então, o empreendedor também vai ter muita clareza. A regra do jogo é essa. E a outra coisa, né, Mário? Então, do licenciamento é isso. Então, os grandes empreendimentos, você faria uma legislação, né, dizendo o seguinte, olha, Porto Alegre, através dessa legislação, credenciam escritórios com tais qualificações técnicas para poder fazer projetos. Então, o cara não pode ter relação com a prefeitura, quer dizer, tu tem tu não pode. Então, aquela pessoa que quer ganhar dinheiro com isso, vai montar o seu escritório. Então, vamos imaginar uma empresa grande de supermercado, uma empresa grande de um shopping, em vez dela fazer o projeto, ela contrata a empresa credenciada, e a empresa credenciada, ela produz o projeto, porque ela ela é especialista nesta área de projetos, conhecendo toda a legislação da cidade, e aí essa empresa que é credenciada, quando ela entrega o projeto para aquele que contratou, aquela empresa vai lá na prefeitura e diz, olha, está aqui o projeto, essa empresa que fez o projeto é credenciada pela prefeitura, e a prefeitura faz com que o projeto seja executado,
o empreendedor vai executar. Bom, mas vai restar algumas empresas que não querem contratar através de empresa. Bom, aí você tem que criar um processo de celeridade, que eu chamaria de unificação do licenciamento. Hoje, são vários órgãos que licenciam, né? E esses órgãos que licenciam, mesmo que o processo seja eletrônico, o funcionário de uma área dá um despacho e vai para outra. Fica muito morosidade. Então, se tu unificar o licenciamento e o chefe do Poder Executivo, uma vez por mês, no mínimo, sentar na ponta da mesa do licenciamento e dizer o seguinte: me bota no telão aqui que nós estamos conversando, eu quero saber o seguinte, o empreendimento tal, 10, 15, 20 empreendimentos da cidade, eu quero saber a que pé está, por que está encravado e o que o prefeito tem que fazer para resolver junto com vocês, que são os técnicos da prefeitura, de forma transparente, de forma republicana. Então, eu penso que com isso você vai dar uma alavancagem muito grande para desenvolver a cidade, viu, Marco? Não? Só para a gente arrematar esse negócio do autolicenciamento, né, dentro desse tripé, no governo do Estado, o autolicenciamento foi criticado, né, pela questão ambiental, né, que não seria fiscalizado previamente. Como é que tu enxerga essa crítica? Se aplica ao município? Ô Marcos, eu sou um democrata e sei conviver muito bem com a crítica, né? Eu penso que o desenvolvimento e a sustentabilidade devem andar juntos, não é uma coisa ou outra. Acho que tu me conhece, a cidade me conhece, sabe que sou muito responsável. Mas eu quero dizer o seguinte: a cidade precisa se desenvolver com sustentabilidade. Eu não vejo nenhum conflito de interesse nisso, né? Então, portanto, se vem crítica, ela tem que vir acompanhada de soluções, né? Como dizia a minha professora antiga, quem apresenta a problemática é quem apresenta a solucionática, né? Porque a cidade precisa crescer, precisa ter recursos, então nós precisamos fazer. E a construção civil, ela é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Não é a única, mas é um setor importante, não? Um outro setor, né, bastante importante para a cidade é o do comércio e serviços, né, que foi bastante atingido pela pandemia. Eu queria a tua avaliação, né, da atuação, né, da prefeitura frente à pandemia, né, o que tu faria diferente, especificamente para esse setor, né, de serviços. O Marco, vamos olhar para frente, tá? Porque o prefeito foi escolhido pela população e coube a ele conduzir esse processo, tá? Eu posso ter as minhas ressalvas, e tem, mas eu quero olhar para frente, tá? A minha posição, desde o início desse processo, que eu acho grave e que precisa ter uma atenção muito especial, porque é uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, e uma pandemia pega todo mundo de surpresa. Mas o mundo reagiu de forma diferente sobre esse tema, não é? Então, não dá para dizer que um modelo de isolamento social foi o único a saída para o mundo. Tá? Teve cidades que tiveram mais isolamentos ou menos isolamentos, com mais tempo, com menos tempo. Né? Agora, eu acho que o sistema, como foi feito em Porto Alegre, do abre e fecha, né? 74 decretos, sem dialogar com os setores produtivos da cidade. Um dia eu abro porque é pelo faturamento, outro dia eu proíbo a máscara, outro dia eu permito a orla, outro dia eu não permito a orla, um dia eu fecho o mercado público, um dia que eu digo é 1 mês, 2 meses, mas os mercados grandes estão abertos, eu deixo as obras privadas todas fechadas, mas as obras públicas funcionam, todas elas. Quer dizer, parece que o vírus só chegava aonde era obra privada, porque as obras públicas da orla todas funcionaram, as praças estão sendo recuperadas, os asfaltos que estão sendo feitos. Eu não estou falando dos serviços essenciais da cidade. Então, acho que, resumidamente, o discurso foi da decisão da ciência. Esse foi o discurso da pandemia, no Rio Grande e em Porto Alegre. Mas, na minha avaliação, as decisões foi na política e não na ciência. Tá?
Então, se as decisões tivessem sido pela ciência, por mais que eu não concordasse com ela, bom, ok, eu tinha que respeitá-las muito. Mas eu acho que a prefeitura agiu muito mais na política do que na ciência. E isso levou à quebradeira dessa cidade. Então, hoje nós temos uma cidade quebrada, uma cidade de cabos baixos, uma cidade com mais gente pedindo nas esquinas, empresas que não voltam mais, micros, pequenos negócios, que é o grande, grande comércio dessa cidade, dos serviços em geral, né? Então, nós vamos ter que ter uma capacidade de reagir, né? Eu acho que a cidade é maior do que a pandemia, nós temos capacidade de reagir, vamos reagir. Mas eu não concordo com muitas das coisas que foram feitas na cidade. Não. E o que tu projeta, né, daqui para frente, então, né? Dá para manter aberto, né? Porque existe o risco, né, de uma segunda onda, né, da pandemia, né? Por exemplo, Manaus já está passando por essa segunda onda no Amazonas, né? E o que pode acontecer, né, com outras cidades, inclusive Porto Alegre, né? O que tu projeta aí na abertura dos serviços daqui para frente, né? Marcos, primeiro, acho que a cidade tem um prefeito constituído até o final do ano e a ele cabe, juntamente com as forças vivas da cidade, e nós todos, eu inclusive sou deputado, não posso me furtar as contribuições. O que eu posso te dizer é do ponto de vista se a população escolheu o Melo e o Ricardo para a prefeitura, para liderar a nossa prefeitura. Eu quero dizer o seguinte, a cidade tem que voltar a funcionar na sua plenitude. Agora, você tem que sempre ter um binômio ali, saúde e economia, economia e saúde, mas você tem que ter um comitê, né, digamos assim, emergencial, que não foi constituído na cidade, que não é só do poder público, e você balizar isso que tu está dizendo. Quer dizer, eu não vejo, né, com os protocolos necessários, eu vejo que a cidade já deveria, por exemplo, por que as canchas de futebol, nas quadras de futebol, por exemplo, que é um espaço de lazer, é um espaço de melhoria mental, os nossos, né, e tantos outros espaços, academias que levaram tanto tempo para reabrir, ainda tem bastante restrições. Então, eu acho que os restaurantes funcionar só até as 10 horas da noite, não funcionar aos domingos. Quer dizer, eu penso que quanto mais tempo eu funcionar um restaurante, estender, menos pessoas eu posso ter lá. Então, portanto, eu posso ter menos aglutinação. Agora, exemplo, as pessoas entendem mais de que, às vezes, né, de que outras observações. O cidadão sai de casa com ele, mais a família dele, com 3 filhos, a mulher, mais 3 filhos, então 5 dentro de um carro pequeno, e vem todo apertadinho dentro do carro. E quando chega lá no restaurante, aí tem o distanciamento social. Então, quando ele foi, andou 20 quilômetros, tudo tranquilo. Quando ele foi para o restaurante, ele teve distanciamento. Aí, quando ele entra no carro, de novo, não tem distanciamento. Então, essas coisas, sabe, precisam, sabe, você ter um pouco mais de coerência, sabe? Então, nós temos camadas da sociedade, por exemplo, como a periferia de Porto Alegre, que tem uma enorme dificuldade sobre a questão do isolamento social, pelas dificuldades econômicas, pelas questões urbanísticas. Então, acho que tudo isso, com muito equilíbrio, viu, Marco? Saúde, sim, né? Responsabilidade do gestor, sim, mas a cidade tem que ser olhada no seu conjunto. E no seu conjunto, eu penso que com os protocolos que o mundo já estabeleceu, a cidade pode funcionar e deve funcionar para poder gerar renda, gerar emprego, né, para milhares de pessoas que já tinham dificuldades antes da pandemia e que continuam, né, muito mais agudizadas agora com o processo pandêmico. Não? Um outro tema que eu queria tratar contigo, Melo, é a questão dos déficits. Mas, se tu me permite, Marcos, claro, eu acho que sobre a pandemia, se tu me permite, né, dizer o seguinte, quais os temas que eu acho que a partir de janeiro é preparar a cidade para a vacina. Nós temos uma rede muito boa, pública, conveniada e privada. Então, a cidade tem que estar preparada e lutar com solidariedade, porque todos os brasileiros querem vacina e merecem vacina, mas que as cidades metropolitanas, onde aglutinam mais pessoas, fossem as primeiras a receber as vacinas. Tá? Então, se for prefeito, nós vamos lutar muito por isso. Segundo, fazer os mutirões de cirurgia, que tem muita cirurgia atrasada, mutirões das consultas,
que tem muitas consultas atrasadas, especialmente nesta área de doença mental, que já tinha e agravou mais ainda. E aí eu tenho uma questão que, para mim, eu acho que podia desafogar. Nós estamos analisando juridicamente, tem bastante segurança de te afirmar isso, que daria para credenciar médicos e médicas em seus escritórios para atender pelo SUS e a prefeitura pagar pelo fundo a fundo, não é? Isso podia desafogar muito a questão envolvendo aí essa repressão, essa quantidade de consultas que existem reprimidas hoje para fazer na cidade de Porto Alegre. Isso que usar muito a tecnologia também para poder facilitar, a telemedicina é um exemplo disso, que veio para ficar nessa área da saúde. Havia muito preconceito, acho que isso é uma coisa hoje superada. Então, você tem que dotar a cidade muito, adaptando ela naquilo que vem no pós-pandemia. Então, acho que isso é uma questão também da saúde muito importante, né? Bueno, um dos temas também que a gente não pode deixar de falar é dos déficits, né, da prefeitura. Essa atual gestão mudou um pouco, né, a narrativa sobre isso, né, e ela vem sustentando, né, que nos últimos 20 anos houveram, se não me engano, 2 superávites apenas, né. Bom, eu queria a tua avaliação desse discurso, né, se tu concorda, né, porque há outros gestores, por exemplo, que não concordam com isso, né, com essa narrativa dos sucessivos déficits. Eu queria a tua avaliação disso, né, e também como é que vai ser a prospecção de recursos, né, e para a cidade, né? Correto. Marcos, primeiríssimo lugar, dizer o seguinte, né? O equilíbrio fiscal é fundamental numa gestão pública. Tá? E nós, se assumirmos a Prefeitura de Porto Alegre, nós vamos trabalhar muito pelo equilíbrio fiscal. Por quê? Porque quem paga essa conta, quando não tem equilíbrio, é a população. Uma prefeitura que está desequilibrada, ela não pode buscar empréstimo para financiar obras importantes para a vida da cidade. Uma prefeitura que não tem equilíbrio, ela não paga a folha em dia, ela não paga os seus fornecedores, e quem paga essa conta é a população. Então, o equilíbrio fiscal. Agora, o Brasil tem um histórico, como de resto do mundo, né? Se tu olha para o país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, tem um déficit enorme, só que eles têm outra maneira de financiar. Então, o Brasil tem uma concentração de renda e política na mão do governo federal. Os governos estaduais e federais são muito dependentes disso. A prefeitura, por mais que ela faça todo o esforço de cobrar o IPTU, o ITBI, as suas taxas, a dívida ativa, ela chega a 30% do seu orçamento nisso. O restante depende daquilo que vem dos chamados repasses do governo federal e do governo estadual. E no caso do governo estadual tem duas. É o ICMS, que parte vem para o município, e o IPVA, que parte vem para o município. Então, essas duas fontes, e o restante do governo federal, do fundo a fundo, do SUS, do Fundeb, tal. Então, as prefeituras em geral, quando uma economia do Brasil foi ladeira abaixo, todas as prefeituras foram afetadas. Tu entendeu? E aí o que tu tem que fazer? Tu tem que cortar aonde muitas vezes tu não pode cortar, né? Na atual gestão, eu digo isso com muita tristeza, né? Ele adotou uma política de terra arrasada, né? E até de uma coisa muito irresponsável, né? De colocar despesas muito maiores, que ele sabia que não ia ser executado, né? E aí depois, então, ele não executa aquelas despesas e diz o seguinte: eu cortei o déficit. Isso é mais velho do que a Roma, né? Isso é maquiagem, isso tem um nome, maquiagem. O atual governo é especialista em maquiagem de orçamento. Eu quero discutir são os investimentos da prefeitura. Eu gostaria de que tu, como competente jornalista, pegasse os investimentos dos últimos 20 anos para pegar outros prefeitos, hein? Não pegar, e corrigisse, para saber, então, qual é o discurso correto aí. Quem é que investiu? Esse governo que está aí, Marcos, perdeu 285 milhões, e vou dizer de onde. Nós levamos 4, 5 anos a muitas duras penas para arrumar
230 milhões para combater os alagamentos de Porto Alegre. No final de 2016, esta obra que está sendo executada lá no Arroio Areia, que é de 107 milhões, ela vinha lá de 2010, 2011, e que coube o atual prefeito colocar na vida real da cidade, porque é assim mesmo. Né? Entra um prefeito, sai oito, as obras são da cidade, né? Não são de um governo. Né? Quem gosta de apropriar de obras é porque é um pouco narcisista, né? Quer dizer, a obra é da cidade, não é de um governo. Mas esta obra de 107 milhões, ela está acontecendo, que vai, é todo um trabalho de drenagem urbana lá do Arroio Areia, que começa lá em Três Figueiras, lá atrás do parque ali do Country Club, né? E vai descendo até chegar no Guaíba. Mas dessa obra, desse valor, que era 230 milhões, tinha a reforma de 18 casas de bombas, que é em torno de 80 milhões. Isso foi água abaixo porque o governo não apresentou os projetos para o governo federal, para a Caixa Federal. E 40 milhões ele perdeu do Arroio Moinho, que é aquele arroio que sai atrás da PUC, que passa ali pelo Campo da Tuca. Perdeu o dinheiro da Severo Dulles, que é uma obra que vai tirar 30% do trânsito da Sertório, que é uma obra fundamental para a Zona Norte. Perdeu 60 milhões do centro de eventos, que é um dinheiro importante para o centro de eventos de Porto Alegre. Perdeu o dinheiro da duplicação da Voluntária da Pátria. Perdeu o dinheiro do corredor da João Pessoa. Então, esse governo que aumentou o IPTU, e muito, que tem mais 5 aumentos para frente, é um governo que perdeu 121 milhões. Quer dizer, então, governo ineficiente, porque faz maquiagem no orçamento, para dizer que tem déficit, perde recursos, baixo investimento. Então, por favor, né? Por favor, vamos olhar para frente, não? Uma outra coisa, né, importante que está relacionada, né, essa questão do déficit, superávit, são as estatais, né? A gente tem aí a Carris, o DEMAI, que é superavitário, né? Começando pelo DEMAI, assim, o que tu pensa do DEMAI, Melo? Porque ele tem esse superávit anual. Onde é que tem que ir esse recurso, na tua opinião? Deve ser investido de novo em melhorias para a cidade? Né? A gente tem bairros aí que tem problemas, né, de abastecimento de água. O que tu pensa com esse superávit do DEMAI? Marcos, primeiro, eu quero reconhecer que os governos, inclusive o governo do prefeito Marquesano também, utilizou para o Caixa Único recursos do DEMAI em determinados momentos. Né? Então, primeiro eu quero reconhecer isso, dos governos que eu participei, dos governos que eu não participei anterior a mim. Eu fui vice-prefeito de 2013 a 2016, mas isso aconteceu antes de eu chegar lá, e aconteceu também no governo do Marquesano, parcialmente. Olha, o DEMAI é uma autarquia importante para a cidade, ela trata da água, abastece água, que é fundamental, é vida na cidade de Porto Alegre, mas ela só com os recursos próprios não consegue financiar os desafios que tem. E eu vou citar os desafios que nós temos pela frente. Nós precisamos fazer uma captação de água lá no Belém Novo, que hoje tem lá uma estação provisória, captando para tentar suprir minimamente a falta de água, tu entendeu? Que já a cidade vem tendo já há bastante anos, tá? Que é na região ali da Lomba do Pinheiro, Pitinga, que é passando lá a Restinga. E não é só a captação de água, como você tem que mudar as adutoras de água, aumentá-las, não é? Então, essa é uma obra absolutamente necessária. O dinheiro do DEMAI é insuficiente. Então, você tem um caixa, mas você vai ter que buscar empréstimo internacional. A autarquia, a figura jurídica da autarquia, tu não pode contratar empréstimo via DEMAI. Você tem que fazer uma contratação via administração direta. Nós vamos discutir essa questão jurídica, né? Mas o certo é que nós vamos buscar a captação de recursos para fazer a captação de água para a estação de tratamento. Essa do Belém Novo e outra que a gente pensa que tem que ser transferida aqui da estação São João para a boca do Jacuíto, vai pegar uma água muito mais, entendeu? Menos poluída, mas é uma obra, né, metade do preço daquela do Belém. Aquela obra acho que está orçada em 300 milhões, essa aqui em 150 milhões.
São obras de infraestrutura necessárias. E a questão do esgoto, que agora com o marco regulatório, nos dá uma luz que já deveria ter dado há 100 anos atrás. Se eu comparar Porto Alegre com o Brasil, a gente vai dizer, estamos bem, tratamos 60%. Bom, mas a gente quer tratar 100% do esgoto. Então, nós vamos buscar parceria público-privada para fazer o resto do tratamento do esgoto em Porto Alegre. Nós vamos fazer isso porque a gente acha que isso é importante. O serviço tem que ser público, mas necessariamente ele não precisa ser feito pelo público. Então, o nosso governo será um governo de muitas parcerias, entre elas do DEMAI. Uhum, uhum. A ideia, então, é buscar recursos externos no DEMAI e também aplicar o superávit dele também, nessa tudo. É um misto disso, tá? Uhum, uhum, beleza. E a Carris, Mel, o que tu pensa para Carris? O transporte público urbano agora é um desafio também, né? Outro setor Marco, super atingido pela pandemia. Não dá para analisar a Carris sem analisar a floresta, né? A Carris responde por 22% do sistema. 78% são os outros consórcios privados, que ganharam uma licitação em 2015, né? De forma responsável, né, eu penso que se nós formos escolhidos para governar a cidade, eu vou chamar todos os envolvidos nesse processo. Os concessionários, Ministério Público, Tribunal de Contas, a própria direção da Carris, e nós vamos discutir alternativas do transporte coletivo. E essas alternativas, eu tenho algumas questões que para mim estão muito claras. Tu tem que ter uma passagem que caiba no bolso do cidadão, tu tem que ter um sistema que funcione, que tenha integração, né? Então, portanto, como é que tu enfrenta isso? Quer dizer, não existe almoço grátis. Você tem hoje 30% do sistema que é isento, por razões, na sua grande maioria, que são pessoas que não podem pagar. E os governos e a Câmara de Vereadores também nunca tiveram muita coragem de revisar. Eu estive por lá e sei como é difícil tu revisar isenções. Eu penso que a isenção ela tem que partir da necessidade, não da idade. Mas nós tínhamos um processo, a Constituição brasileira, até nisso ela se meteu, né? Então, você tem uma isenção que precisa ser financiada, e aí eu penso só tem um caminho. O Brasil tem que criar um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana, através do governo federal, e suprir parte desse financiamento para as regiões metropolitanas. Quer dizer, não tem outro caminho. E desonerar tudo que tem de impostos na cadeia do transporte. Por exemplo, o óleo diesel hoje é 12%. Se tu tirar ele, tem que diminuir a passagem. Se tu tirar o IPI da carroceria e do pneu, tem que diminuir a passagem. Se tu tirar a desoneração da folha de pagamento dos cobradores, dos administradores, do setor administrativo e dos motoristas, você diminui a passagem. Então, tudo isso tem que te levar a uma passagem com um preço que o trabalhador possa pagar. E nessa licitação, que foi feita em 2015, você tem que rearranjar o sistema. Por exemplo, vou dar um exemplo. Será que nós precisamos ter carros com 50 lugares em todos os horários do transporte em Porto Alegre? Ou será que muitos dos horários tu pode ter carros muito menores para ter custo menor? Será que você não pode estabelecer passageiros por demanda? Por exemplo, tu faz um levantamento de origem e destino daqueles que fazem trabalho noturno, por exemplo, na rede hoteleira, na rede de bares, restaurantes, e você sabe que você tem algumas concentrações, por exemplo, Cidade Baixa, você tem, por exemplo, Padre Chagas. Bom, eu tenho lá, então, uma demanda que eu não preciso botar um ônibus lá de meia hora, mas eu sei que os bares fecham a tais horas e tal hora tu tem que ter um transporte coletivo para aqueles trabalhadores, porque eles também não têm como voltar de aplicativo. É caro para eles moram na periferia. Então, você precisa trabalhar, quando você trabalha com mobilidade urbana, humana, você tem que ter várias amarrações do sistema. Uma outra coisa que também Porto Alegre, né, já deveria ter feito é a integração do transporte metropolitano. Quer dizer, você tem hoje a não integração, você não tem uma autoridade
única na região metropolitana, então você mexe numa linha daqui, ela interfere na outra, mas não, o sistema não se comunica. As nossas lotações, por exemplo, também estão quebradas, elas têm que fazer parte desse rearranjo do transporte. Agora, os táxis hoje pagam mais taxas do que os aplicativos, é outra coisa que tem que estar nessa planilha também. Então, mobilidade urbana vai da bicicleta, vai do catamarã, vai do táxi, vai do aplicativo, vai da lotação, do ônibus, do metrô. Quer dizer, e esse sistema tem que ser integrado. E agora eu posso dizer o seguinte, pedágio no nosso governo não vai ter, nem nas entradas da cidade, muito menos no centro. Né? Isso não terá. Pedágio não. Planeja uma nova licitação para o transporte coletivo ou não? Não dá para ser assim. Existe uma licitação que tem um longo tempo da sua duração e só tem chance nesse tema se houver uma grande negociação liderada pela prefeitura, onde todos concordam em fazer modificações a favor da população. Porque se tu for entrar num rompimento de licitação, quem vai pagar esse pato é a população. Não tem como fazer isso de forma isolada. E não farei isso, porque você tem que ter segurança jurídica. Os concessionários assinaram um contrato, agora você pode, com negociações, rever. Da nossa parte, se for prefeito, eu quero sentar para rever, a favor da população. Não? Agora, nesse próximo ano, também a gente vai passar pela revisão do plano diretor, né? Que entra aí outros temas, né, bastante importantes para a cidade, né? De um modo geral, né, quando a gente fala em plano diretor, tem algumas oposições, né, que surgem no debate, né? Uma cidade mais concentrada, uma cidade mais espalhada, né? Uma valorização maior do patrimônio histórico, dos casarões antigos, ou construções mais adensadas, novos prédios, etc., né? O que tu acha que é, assim, essencial, né, nesse novo plano diretor? O Marcos, eu acho que a primeira questão que, se eu for prefeito, eu vou tentar convencer a população de que revisão de plano diretor não é só altura. Eu acho que esse é um grande equívoco. Quando tu revisa um plano diretor, as pessoas só ficam ficcionadas, né? Ficam Na altura dos prédios. Na altura dos prédios. Eu diria que o mais importante é o seu plano de desenvolvimento econômico, social, tecnológico e sustentabilidade. Por exemplo, né? Mais importante que os carros nas cidades hoje é a sua tecnologia. Milhares de pessoas vão sair menos de casa e precisa ter mais tecnologia para poder fazer o que nós estamos fazendo aqui. Então, imagina, nós estamos falando aqui que está caindo o sistema toda hora, né? Uma cidade precisa prever o seu desenvolvimento econômico na sua inteireza. A cidade expandiu muito, né? Então, eu diria que 3 coisas, para mim, norteiam um plano diretor. Altura, sim. Desenvolvimento econômico, social, tecnológico e sustentabilidade. Para mim, é o carro-chefe. E a questão da gestão do plano diretor, tá? Da gestão. Tá? Então, esses 3 eixos. Tá? Então, ok. A minha opinião, e aí é uma questão de opinião, eu já fui vereador, portanto, tenho opinião sobre isso, né? Eu acho que nós erramos ao longo dos 40, 50 anos de ter expandido a cidade como nós expandimos. Mas isso é uma coisa sem volta agora. Não tem mais como... A Restinga é realidade. A Lomba do Pinheiro é realidade. O Lami é realidade. A Extrema é realidade. Então você tem que fazer uma revisão de plano diretor examinando a cidade no seu conjunto. Né? E eu acho que aí tem algumas coisas que a gente tem que... nesses 3 eixos aqui, por exemplo, questão social. Nós temos 800 áreas ou mais de áreas que são as nossos loteamentos, espaços urbanos degradados. Eu quero enfrentar uma discussão de adensamento nessas regiões, de regularização, para ter espaço público digno para essas pessoas. Porque não tem como eu ter espaço público digno se eu não tiver adensamento.
Quer dizer, o sujeito está morando... Você pode dar o exemplo de uma área... Não, mas tu pode pegar uma ocupação, por exemplo. Né? Uhum. Ali no centro, por exemplo, tem várias... Né, não, nos prédios. tu pode pegar o seguinte, tu pega uma área que tem lá 1000 moradias, todas, né, horizontalmente. Mas tu não tem arruamento, o caminhão do lixo não entra, tu não tem espaço para construir uma escola, para construir uma creche, para construir uma praça. Se tu fizer edifícios naquela região, você vai poder abrir espaços públicos para a convivência social. Então, você vai adensar a cidade. Então, agora, isso é um debate que você pode encontrar, né, viabilidade nas comunidades. Agora, você tem que ter muito diálogo. O governo precisa dialogar. O governo não pode chegar lá e dizer, olha, eu vou adensar aqui. Mas o governo pode propor soluções, né? Quer dizer, e tem que propor soluções, não é? Olha, o senhor quer continuar morando na beira do arroio, aonde o senhor tem uma casa que a água não chega, que a luz também é irregular, que o caminhão do lixo não passa na porta da sua casa, ou o senhor topa fazer uma discussão de nós construirmos aqui edifícios nessa região e o senhor ter uma praça para o seu filho, um brinquedo para o seu filho, uma creche que vai funcionar perto da sua casa, uma escola infantil que vai estar perto da sua casa? Essa é a discussão que tem que ser feita, Marcos. E eu estou disposto a fazê-la. Então, eu acho que tu tem aí, então, do ponto de vista, né, então, do plano diretor, nesses 3 eixos, a questão da regularização. A segunda, discutir a altura. Estamos dispostos a aumentar a altura para melhorar a infraestrutura da cidade? Eu não posso aumentar a altura na cidade para não transformar isso numa coisa para melhorar aquela região. Então, assim, a cidade está disposta a enfrentar uma operação consorciada. O que é uma operação consorciada urbana, que São Paulo, das cidades brasileiras, é a que mais faz? Ele faz um recorte numa região da cidade, ele aumenta a altura naquela região, faz mudança, e aquela mais-valia que vem daquela mudança, boa parte daquele recurso ele utiliza para melhorar a infraestrutura daquela região. Vou te dar um exemplo clássico, tá? 2 exemplos. Tá? A região do Porto Seco, tá? Lá perto do Sambódromo. Tá? Lá tem uma obra, Marcos, que está engavetada, encravada, unha encravada há 20 anos, chamada Acesso Norte do Porto Seco. O que é Acesso Norte? É um outro acesso para dar vazão às cargas que entram e às cargas que saem. O governo não tem dinheiro em caixa para fazer essa obra. Mas se tu chamar o urbanismo para o teu lado, dizer o seguinte, olha aqui, me faz um traçado da Baltazar de Oliveira Garcia, que vem de lá, até chegar, tu entendeu, Assis Brasil naquela região, fazendo um recorte, e vamos fazer o seguinte, vamos permitir mais alturas aqui. E sendo que a prefeitura, inclusive, tem muitos terrenos naquela área. Bom, tu pode utilizar, então, a venda daqueles terrenos que são da prefeitura, você dando altura para eles, e aquele dinheiro tu não deixa sair de lá. Tu cria uma conta específica da operação consorciada, e toda aquela operação consorciada, ela é em benefício daquela região. E você, então, vai usar. Bom, o sujeito quer fazer um hotel ali, hoje é de X andares, vai fazer 10 andares a mais. Bom, o terreno potencializa a área construída, o sujeito vai ganhar mais recursos. Então, isso tudo você pode aferir, isso a Bolsa de Valores faz, e você traz isso do benefício para a cidade. Outro exemplo é o Quarto Distrito. Então, eu pretendo, juntamente com o Ricardo Gomes, que é um vereador também que olha para frente e que tem, né, contribuições enormes, tem dado a essa cidade, nós propomos na revisão do plano diretor operações consorciadas urbanas e regularização fundiária como 2 temas fundamentais para a vida da nossa cidade. Não? Uhum. Tá muito bem. Melo, a gente está se encaminhando para o final aí. Eu vou pedir para te fazer aí as considerações finais, 2 minutinhos aí, e aí a gente encerra, pode ser? Marcos, do ponto de vista, assim, 2 minutos, é assim, ó. Dizer, o primeiro desafio de uma gestão é melhorar os serviços da cidade. Uma cidade precisa ter mais tecnologia, precisa ter
mais conectada, precisa ter serviços melhores, no sentido mais amplo da palavra, da saúde, da segurança, do trânsito, entendeu? Então, da água, do esgoto, serviços urbanos, né? Esse é o desafio, né, de tapar o buraco, fazer com que a cidade funcione, né? Que as paradas de ônibus tenham cobertura, que os horários dos ônibus chegam na hora certa. Então, serviços da cidade. Segundo, o carro-chefe da locomotiva tem que ser o desenvolvimento econômico. Terceiro, a infraestrutura da cidade. Nós temos captação de água, Cais Mauá, acesso norte do Porto Seco, obras inacabadas e tantas outras obras necessárias. O aeroporto Salgado Filho, que precisa terminar a sua obra, depende da prefeitura reassentar o restante das famílias. Então, você tem infraestrutura para melhorar a vida da cidade, da riqueza da cidade, né? Da qualidade de vida, porque, ao fim e ao cabo, o que você tem que buscar? Da qualidade de vida, da oportunidade para as pessoas, geração de renda, geração de emprego. E também você não pode descuidar da proteção social da cidade. Quer dizer, agora, se tu não tiver desenvolvimento econômico, tu não tem proteção da cidade. E você tem que aumentar os albergues, você está olhando aí pela rua, tu viu que aumentou, os moradores estão de rua, pessoas pedindo pela cidade, pessoas que precisam de restaurantes populares, pessoas que precisam de clínicas terapêuticas, né? Então, tem um desafio social enorme na cidade. E agora, nós queremos alinhar esses programas sociais com o governo federal, com os poucos projetos que tem do Estado, integrar muito a polícia, integrar os serviços da brigada com a guarda, muita tecnologia na segurança, e eu não tenho nenhuma dificuldade, pelo contrário, acho que o prefeito de uma cidade, ao ganhar a eleição, tem que procurar os entes federados. Governador, o que nós podemos fazer juntos para melhorar a vida da nossa cidade? Presidente Bolsonaro, vice-presidente Mourão, o senhor, inclusive, é de Porto Alegre, nos alegra muito, porque o senhor é um grande brasileiro, né? Então, é o seguinte, o que nós podemos alinhar do ponto de vista das políticas públicas do governo federal com a prefeitura para melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas? É o que nós vamos fazer, viu, Marcos? Beleza. É o que nós vamos fazer com muita rapidez. A cidade tem pressa. A cidade tem pressa dessas coisas acontecer, tá? Tá bem? Bem? Beleza. Então, né, assim chega ao fim, né, a nossa entrevista aqui do Jornal do Comércio com o candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo, né? Queria agradecer, Melo, por conversar com a gente, né? Muito obrigado aí pela participação. E nos vemos, né, na próxima entrevista especial. Até a próxima.